Você vai economizar até 2 anos de estudo se entender o significado dessa frase. Quem estuda para concurso grande, passa em concurso pequeno. Então, desde o começo dos seus estudos, escolha um bom concurso, um concurso grande e um concurso bem posicionado em termos estratégicos. Eu sei que essa daqui é a grande dúvida do iniciante. Qual o concurso que eu escolho, Gustavo? Qual que é o melhor para mim? E hoje, nesse vídeo, você não vai ter mais dúvidas sobre isso. Você vai sair daqui sabendo exatamente qual concurso é o melhor para você. Eu vou falar aqui dos 5 principais concursos nacionais de nível médio, concursos então que todo mundo pode fazer, e uma outra estratégia regional que vai servir para todo mundo também. E além disso, no final, eu vou mostrar o plano supremo, que eu acho que é o melhor plano de todos, em que você vai se posicionar em um subnicho dos concursos e você terá 25 oportunidades praticamente iguais. E agora, na sequência, eu vou começar com os 5 concursos de nível médio nacionais, concursos que vão resolver a sua vida, concursos que todo mundo pode fazer, né? Não exigem faculdade e que pagam ali pelo menos R$6.000 por mês. A grande maioria aqui com estabilidade. Então são ótimos concursos para você resolver sua vida e também eles te dão a base para outros bons concursos regionais, para você se preparar para esses concursos grandes e talvez em uma reta final passar em concursos pequenos também. Lembrando que normalmente os concursos de nível médio são os mais indicados para os iniciantes porque eles têm conteúdos menores, mais controláveis e normalmente eles têm uma rodagem muito grande. Eles nomeiam, em alguns casos, e eu vou te mostrar aqui, milhares de pessoas. Então são concursos ótimos para você iniciante. Primeiro concurso nacional de nível médio, o INSS. Esse concurso a gente pode encaixar como um dos grandes pilares das áreas administrativas do Brasil. Fazendo uma análise bem objetiva desse concurso, você vai ter que estudar as 3 matérias básicas clássicas, isso daqui, claro, vai te dar uma base legal para qualquer concurso: português, matemática, raciocínio lógico-matemático e informática. Normalmente isso é cobrado no INSS. E ainda, você vai estudar as 2 principais matérias específicas que são cobradas em muitos concursos: direito constitucional e administrativo. E claro, em todos os concursos nós sempre temos ali uma norma específica, né? Um conjunto de normas específicas. No caso do INSS, eles cobram bastante conteúdo sobre a Seguridade Social. E esse conteúdo até da Seguridade Social ainda te dá uma base legal para posteriores concursos de TJs, alguns TJs acabam pedindo alguma coisinha ali de previdência social e também um alinhamento muito legal até para os tribunais do trabalho posteriormente. Então o INSS é um ótimo concurso em termos bem objetivos. Ele, quando aparece, gente, aparece com milhares de vagas. Por exemplo, nesse momento em que estou gravando esse vídeo, a notícia é de um concurso do INSS em 2026 com talvez 7.000 vagas. E sempre que ele aparece, são milhares de nomeações, é um dos maiores concursos do Brasil e tem uma remuneração muito boa. Na prática, no começo da carreira, claro, no cargo de nível médio, que é o cargo de técnico do Seguro Social, você vai ganhar mais ou menos uns R$7.000 no começo da carreira. E tem uma carreira muito legal, é claro, que a cada ano você vai aumentando um pouco a sua remuneração e você vai ganhar bem mais do que R$9.000 no topo da carreira. E o INSS, é claro, quando ele aparece, temos provas e vagas no Brasil inteiro. Todos esses primeiros concursos que eu estou analisando aqui, eles têm essa realidade: provas e vagas no Brasil inteiro. A grande maioria desses concursos nacionais centralizam as provas nas capitais. Alguns até expandem para outras regiões. Mas essa é a lógica. Sempre temos nesses grandes concursos provas no Brasil inteiro e muitas vezes, na maioria das vezes, vagas no Brasil inteiro também. Em alguns casos você pode fazer a prova na sua região e concorrer às vagas de outro estado. Em outros casos, aí depende, claro, da lógica do edital, você tem que fazer a prova no seu estado e vai concorrer no seu estado, ou você escolhe outro estado para fazer a prova e vai concorrer às vagas daquela região, mas a lógica é nacional. Provas e vagas no Brasil inteiro nesse tipo de concurso. E agora eu vou começar a fazer uma análise mais subjetiva, né, do seu encaixe pessoal, talvez com as matérias que você tem que estudar para o INSS e até com a carreira que você vai enfrentar ali dentro do INSS. As pessoas que vão se dar melhor nesse tipo de trabalho são as pessoas que gostam das carreiras administrativas. Talvez você trabalhe com atendimento ao público, talvez você trabalhe com processos, talvez você não tenha nenhum atendimento ao público dentro do setor em que você vai trabalhar, que você trabalhe apenas com o computador. Então, é um ambiente muito controlado, muitas pessoas se adaptam facilmente a esse tipo de trabalho. E o seu trabalho no INSS, querendo ou não, te ajuda também a dominar o conteúdo que pode ser útil para outros concursos. É um caminho muito natural uma pessoa passar para técnico do INSS, depois continuar estudando e caminhar para a área de tribunais, que na minha visão aqui é a melhor área do mundo dos concursos. Normalmente as pessoas passam no INSS e depois acabam passando em um tribunal de justiça. Muitos também migram para os tribunais do trabalho.
Tem uma conexão muito forte entre direito previdenciário, que é a grande atuação do INSS, e direito do trabalho. O direito previdenciário é uma consequência do direito do trabalho. A pessoa trabalha, depois se aposenta, então tem uma relação entre as matérias. Então, até por isso que normalmente as pessoas que se adequam muito bem ao INSS, que desejam bastante esse concurso, continuam estudando e passam em concursos de tribunais do trabalho, que são concursos mais recompensadores e que, nesse caso, já exigem um nível superior. Agora vamos para o segundo grande concurso de nível médio, que é um novo pilar, o Concurso Nacional Unificado. E em todos os CNUs que tivemos até agora, já tivemos 2, tivemos cargos de nível médio. E pela lógica desses 2 últimos concursos, nós podemos cravar que você vai ter que estudar para o CNU, para um dos cargos de nível médio, português, matemática, direito constitucional, direito administrativo e realidade brasileira, que é um mix aqui de geografia, atualidades e algumas normas correlatas. Então aqui nesse concurso, em termos bem objetivos, você vai montar sua base em português e matemática e também uma base um pouco menor, porque ele exige um conteúdo menor em constitucional e também direito administrativo, que é uma base legal também até pensando em outros concursos, mas que é um pouco diferente, talvez um pouco mais raso do que o INSS que eu citei aqui. O INSS, talvez como ele tem um conteúdo um pouco mais amplo nessas matérias, nas matérias básicas, constitucional e administrativo, você vai ter uma adequação mais fácil depois para outros concursos, concursos de prefeituras, concursos estaduais, concursos de tribunais, qualquer outro concurso, na verdade. A má notícia em relação ao Concurso Nacional Unificado é a imprevisibilidade. Como é um processo novo, um concurso muito novo, nós não temos uma clareza sobre a estrutura da prova, não temos muitas questões anteriores. Eles quiseram criar um sistema bem diferentão dos concursos tradicionais. Então nós não temos uma certeza tão grande que o próximo CNU será exatamente desse jeito. Nesses outros concursos que eu estou falando aqui, nós temos um histórico de muitas provas. Eles têm um padrão mais claro. No CNU é um pouquinho diferente. No CNU, nós não temos uma previsão legal nem dos cargos que estarão no próximo CNU, porque o CNU, gente, ele é diferente. Ele é uma junção de vários órgãos. Vem aqui o executivo, o governo federal, por meio do Ministério de Gestão e Inovação, eles criam um super concurso e chamam vários entes, vários órgãos, autarquias e tudo mais, para participarem desse concurso. E isso tudo aqui é resolvido meses antes da execução do Concurso Nacional Unificado. Então, nesse ano, no CNU número 2, nós tivemos os cargos de nível médio para as agências reguladoras. Ano que vem não teremos. Não sabemos quais cargos de nível médio estarão lá. Você percebeu como é imprevisível você estudar para o CNU? Depois de estudar para o CNU, a maior probabilidade que você tem, é claro, é de estar bem alinhado a um próximo CNU, se ele acontecer de novo, tá? Então, o CNU é um concurso que tem aparecido aqui todos os anos, pode ser uma grande oportunidade, só que, sinceramente, em termos estratégicos, ainda não é a melhor opção na minha visão. Mas acho que deu para você entender, certo? Pode ser uma opção legal, bem ampla, com provas e vagas no Brasil inteiro. O ponto mais positivo do CNU talvez seja a prova ser realizada em 228 cidades, então fica muito fácil de você executar a prova, só que tem um porém. 80% das vagas, de acordo com esse histórico desses 2 concursos, são para o Distrito Federal. Então, é muito provável que você tenha que se mudar depois para o Distrito Federal. Isso daqui é algo que tem assustado os concurseiros, por isso que muitos iniciantes têm fugido um pouco até do CNU. E outro ponto também é que até a remuneração é imprevisível, porque nós não sabemos quais órgãos vão participar e cada órgão tem uma carreira diferente. E eu até gostaria de fazer aqui uma análise subjetiva, de mostrar para você qual a realidade que você vai enfrentar depois de passar no CNU quando você começar a trabalhar, mas não tem como prever isso, porque nós nunca sabemos quais são os órgãos que vão participar do próximo CNU, então fica muito imprevisível. A palavra que pode definir aqui o CNU é imprevisibilidade. E aí eu recomendo que você tenha uma estratégia talvez um pouco mais inteligente. Se posicione em algum desses outros concursos que eu estou falando aqui e talvez em uma reta final, com essa base que você montou, se adaptar ao CNU. Talvez seja a estratégia mais inteligente de todas nesse exato momento. Terceiro concurso que eu quero mostrar para você, concurso também de nível médio, é o concurso da PRF, que está bem próximo, e até tem um irmão gêmeo esse concurso, que é o concurso da Polícia Federal. E esse daqui nós podemos considerar como um dos concursos mais fáceis para você começar a colocar o pezinho na área da segurança pública e, na verdade, até da área administrativa também. Deixa eu te explicar. Sempre que nós falamos sobre PRF, PF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, nós já pensamos em um cargo policial, não é mesmo? É o clássico. Só que esses cargos que eu estou falando aqui são os cargos de agente administrativo da PF e da PRF. Eles são cargos puramente administrativos. Você vai trabalhar na parte administrativa da PF. E são concursos muito bem posicionados que te deixam com uma base legal depois para você aproveitar em outros concursos também. São oportunidades boas que vão te pagar aqui mais ou menos R$6.000 iniciais, chamam relativamente bem,
sempre tem provas e vagas no Brasil inteiro. Então é uma ótima oportunidade para você começar e até para colocar o pezinho na área policial, porque ele, claro, tem matérias administrativas. Na prática, você vai estudar essas matérias clássicas, básicas, né? Português, matemática, raciocínio lógico, matemático, informática e também constitucional, direito administrativo, administração pública, que é um conteúdo cobrado também em muitos concursos. Então, ele te deixa com uma base muito legal para você enfrentar provas parecidas posteriormente, inclusive não só na área administrativa, como na área policial. Depois, se você quiser continuar os seus estudos e fazer um concurso da PRF para policial, por exemplo, um concurso que pode acontecer em 2026, você vai estar bem encaminhado. Você terá que fazer ajustes, é claro, com aqueles conteúdos específicos daquele cargo policial. Deu para você entender? E lembrando que nesse cargo que eu estou falando aqui, o de nível médio, da PRF, da PF, você não vai ter porte de arma, você não tem que enfrentar o TAF, o teste de aptidão física, não temos essas etapas que são clássicas de concursos policiais, para cargos policiais. Deu para você entender? E esse concurso aqui tem um posicionamento estratégico bem legal, porque você vai dominar aquele núcleo duro dos concursos de prefeituras, concursos regionais, cara, que são aquelas matérias de português, matemática, raciocínio lógico, informática, constitucional, direito administrativo e noções de administração pública, que é um conteúdo que nos últimos anos tem aumentado de importância e tem sido cobrado em muitos concursos. Então, esse pezinho que você coloca na PRF te permite passar em vários concursos ótimos e, claro, esse concurso, gente, pode ser uma grande oportunidade. Agora, nesse exato momento, está rolando uma proposta de emenda à Constituição que vai aumentar as atribuições da PRF e, com isso, nós temos uma expectativa de criação de novas vagas, não só para policiais, mas também para a área administrativa. Então, esse concurso pode chamar muito, pode ser talvez aqui um concurso que quebre recordes de nomeações no histórico da PRF e pode ser uma grande oportunidade para você começar agora. E ainda, é claro, ao estudar, por exemplo, para a PRF, você vai ter uma matéria lá de legislação específica de normas que são aplicadas para a PRF. Isso daqui também já te deixa bem alinhado se você quiser depois fazer um concurso policial, porque esse conteúdo inevitavelmente vai ser cobrado também para os cargos policiais. E você vai ter uma remuneração de R$6.000 mais ou menos, isso daqui é uma remuneração inicial e com estabilidade, com uma segurança muito grande. E agora eu quero fazer uma análise subjetiva rápida em relação ao seu trabalho depois que você passar na PRF. Estamos falando, é claro, de uma instituição policial, a atividade ali é policial, só que você tem que ter a clareza que você vai trabalhar na área administrativa. Então, você vai ter talvez um dinamismo um pouco diferente do que aquele dinamismo que você vai encontrar no INSS, porque é uma instituição com uma atuação totalmente diferente, certo? E um ponto que eu quero reforçar é que, independentemente da sua atuação na área administrativa da PRF, o legal é que a instituição é da área policial. Então, se você tem esse desejo de mergulhar nas carreiras policiais, talvez esse concurso seja muito bom, até para você entender melhor como que funciona por dentro um órgão que atua na área policial. E aí você consegue tomar a decisão de realmente continuar nessa jornada, de passar em bons concursos policiais ou até mesmo de você tentar fazer concursos melhores da área administrativa, se for o caso, e você vai ter uma experiência real lá dentro muito boa para definir isso, para definir o melhor caminho para você. E agora, no quarto concurso nacional de nível médio, eu quero entrar no pilar bancário. Eu quero falar dos grandes concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, esses dois concursos nacionais gigantescos que quando aparecem também aparecem com milhares de vagas, que têm características bem diferentes desses outros concursos que eu falei anteriormente, mas que são ótimas opções e que, se você dominar a base de qualquer um desses concursos, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, entenda, você vai passar em qualquer concurso de Banco do Brasil. Vamos analisar bem objetivamente esses concursos. Os dois concursos são nacionais de verdade, gente. Quando aparecem, provas e vagas no Brasil inteiro. Então é muito fácil você tomar a decisão de se programar para esse concurso, porque você vai ter uma facilidade na execução da prova e sempre terá vagas perto da sua casa. Esse tipo de concurso bancário, ele tem um alinhamento um pouco mais pesado nas matérias de exatas, principalmente em matemática. Alguns desses concursos acabam pedindo matérias específicas que fazem parte aqui, né, do campo geral da matemática, matemática financeira e probabilidade estatística. Então as pessoas que gostam mais das matérias de
de exatas normalmente se adaptam muito bem a esse concurso e normalmente, claro, as pessoas que têm aquela paixão pela língua portuguesa, que odeiam matemática, elas não se adaptam muito bem a esse concurso, então essa é uma realidade que você tem que observar. Basicamente, para esse tipo de concurso, você vai ter que estudar português, matemática, informática, claro, matemática com essas especificidades que eu falei para você, e você dificilmente vai ter que dominar muito conteúdo de direito. Às vezes tem um pontinho ali sobre normas bancárias, um pontinho de direito do consumidor, mas o grande conhecimento exigido é a parte de conhecimentos bancários e atendimento ao público, atendimento bancário. Na verdade, essas duas matérias específicas, conhecimentos bancários, atendimento bancário, tem muita coisa de normas ali do Banco Central e também outros pontos de marketing, de administração em geral. Então, são conteúdos mais amplos, só que na minha visão bem fáceis de serem compreendidos por um iniciante. Então, eu acho que esses conteúdos são mais fáceis de você dominar do que um conteúdo de direito, pensando num total iniciante. E esse tipo de concurso, gente, como não tem as características clássicas do concurso, que os concurseiros buscam tanto, como a estabilidade, né? Um ambiente mais tranquilo de trabalho, afinal aqui você vai estar trabalhando em um banco. Muitos terão que trabalhar com vendas, terão uma cobrança diferenciada em relação aos órgãos públicos. Então, muitos não se adaptam a esse sistema e com isso nós temos uma concorrência que não fica tão qualificada. Historicamente, as notas de corte desses concursos bancários são muito mais baixas do que esses concursos que eu falei aqui, como INSS, concursos de tribunais e etc. E o grande hack para você se adaptar muito bem a essa área bancária e ter várias chances de aprovação é você escolher Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Você tem que focar no concurso nacional que está mais próximo. No caso, nesse momento, o concurso do Banco do Brasil está muito mais próximo. Temos notícias que um concurso pode acontecer ainda esse ano. Estão falando também entre 6 e 7 mil vagas. O concurso pode sair a qualquer momento e quando você está pronto para um desses concursos, você está pronto para todos. Você vai perceber que o conteúdo cobrado para o Banco do Brasil é muito parecido com o conteúdo cobrado para a Caixa Econômica Federal e também para os concursos de bancos regionais. Banco do Nordeste, BRB, BNB. Se você olhar o conteúdo desses concursos, você vai perceber que todos são bem parecidos. Inclusive, nós temos um grande padrão, a banca organizadora. A banca que domina a área bancária é a Sesgran-Rio, que já é a banca que tem contrato com o Banco do Brasil, que realizou o último concurso da Caixa Econômica Federal. Então, você tem que se adaptar muito bem a essa banca e ao conteúdo clássico do Banco do Brasil. Nesse momento é a melhor opção. Com isso, você tem chances de resolver a sua vida ali no Banco do Brasil logo no primeiro concurso e também vai poder usar essa base para passar em vários outros bons concursos da área bancária. E você deve entender que você vai ser bem recompensado ao trabalhar em um desses concursos, principalmente aqui no Banco do Brasil. No Banco do Brasil, isso daqui são dados oficiais do Banco do Brasil que eu estou colocando na tela, a remuneração média mensal chega a 8.700 se você contar benefícios como PLR, alguns benefícios que você recebe a cada ano e diluir isso no mês a mês. E agora, fazendo uma análise subjetiva desses concursos bancários, você precisa entender que você vai trabalhar em um banco, é claro. Temos uma característica aqui um pouco diferente daqueles órgãos tradicionais dos concursos clássicos. Você terá uma cobrança provavelmente maior, você terá talvez que bater metas de vendas dependendo do setor em que você trabalhar. Você também precisa entender que não existe estabilidade quando nós falamos de bancos, gente, bancos públicos, porque ou eles são empresas públicas ou sociedades de economia mista. E nesse caso, nós não temos estabilidade. Você tem uma segurança muito grande, é muito rara uma demissão sem qualquer motivo nesse tipo de entidade, né, nos grandes bancos, só que você não tem estabilidade. E é legal também você pensar que quando você trabalha em um desses grandes bancos, você tem uma carreira muito legal lá dentro. Eu tenho amigos que trabalham na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, que ganham bem mais do que 20 mil reais por mês. E esses meus amigos são concursados. Todos de nível médio, porque depois que você entra no Banco do Brasil, existe uma carreira lá dentro, que na prática é uma carreira dedicada para os empregados públicos, aquelas pessoas que passaram pelo concurso público. Então, depois que você entra pelo portal do concurso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em todos os grandes bancos, você vai ver que existe um mundo lá dentro. Isso é uma característica diferente, que deixa um ambiente talvez mais dinâmico, e muitos gostam dessa lógica dos concursos bancários. Se essa for a sua realidade, talvez seja uma ótima opção para você focar nos concursos bancários. E claro, com esse domínio que você vai ter aqui até das matérias de exatas e tudo mais, talvez depois você possa fazer um ajuste para uma área fiscal, talvez você tenha um alinhamento muito mais fácil com esses conteúdos, então pode ser uma porta de entrada perfeita até para os concursos de área fiscal, depois da sua aprovação nessa área bancária. E a quinta oportunidade que eu quero contar para você é a mais fácil de todas, só que é a que eu menos recomendo.
é a do concurso dos Correios, gente. Esse daqui também é um concurso nacional de verdade. Quando ele aparece, ele é gigantesco. Quebramos recordes de inscritos, mais de 1 milhão de inscritos. São muitas vagas, um conteúdo extremamente simples. Na prática, você vai ter que enfrentar só matérias básicas, né? Português, matemática e mais uma decorebinha. É um concurso extremamente simples, com uma remuneração bem mais baixa. E não é a melhor opção estratégica, gente. Pode ser uma grande oportunidade para você começar, sendo bem sincero. Se ele estiver próximo agora, que não é o caso, pode ser uma ótima opção. Só que eu acho que existe um plano muito melhor. Eu acho que faz muito mais sentido você focar em qualquer concurso que eu falei aqui anteriormente e saindo o concurso dos Correios, você vai lá e passa. Em uma reta final, nesse tipo de concurso, é isso, gente. Lembra do que eu expliquei para você? Que quem estuda para concurso grande passa em concurso pequeno? O concurso dos Correios ele pode ser considerado um concurso grande pela sua estrutura, mas em termos de conteúdo, sinceramente, ele é um concurso pequeno. Ele cobra menos conteúdo do que muitos concursos de prefeituras. Se você tiver estudado para qualquer um desses concursos que eu falei aqui, você já é um especialista nas matérias básicas e você pode se adaptar nessa decorebinha aqui numa reta final do concurso dos Correios. Então, sinceramente, eu acho que não é a melhor opção e até fazendo uma análise subjetiva, né? Não preciso explicar para você qual vai ser o trabalho que você vai enfrentar depois de passar no correio. Nós temos alguns cargos ali que podem ser do carteiro, que trabalha na rua, entregando, claro, as encomendas e tudo mais. Podemos ter um trabalho também interno, né, dentro dos correios, na parte logística, claro. E, sinceramente, se você está realmente focado em concursos, eu acho que você vai se sentir incomodado depois de um tempo lá. Eu recomendo que você até passe nesse concurso, que você aproveite essa grande oportunidade e continue estudando para concursos melhores. Essas 4 oportunidades que eu falei anteriormente são melhores do que uma eventual oportunidade de concurso do Correios. E, inclusive, as 2 próximas estratégias que eu vou ensinar para você são melhores do que todas essas anteriores. Agora eu quero mostrar para você a melhor estratégia regional. E essa estratégia serve para todo mundo do Brasil inteiro, só que, claro, aqui nós não trabalharemos com os concursos nacionais como prioridade. Você vai escolher o melhor concurso estadual para você iniciante, que é o concurso do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é sempre um órgão estadual. Claro, temos no Distrito Federal também, aí já é uma lógica diferente. O Distrito Federal ele tem características próprias, então ali se torna um concurso federal. Você passando no TJDFT, você vai ser um servidor federal, mas em todos os estados do Brasil nós temos um TJ e esse TJ, o Tribunal de Justiça, será um órgão estadual. E sempre tem cargos de nível médio, gente. E cada estado fixa a sua própria remuneração. Mas, em termos gerais, quando você entra em um concurso de nível médio de Tribunal de Justiça, você vai ganhar pelo menos 6 ou 7 mil reais. Alguns TJs chegam a pagar quase 10 mil reais para os servidores de nível médio. É um exemplo aqui, o TJ São Paulo. O TJ São Paulo, a remuneração passa de 9.500. O TJ Paraná também passa de 9.500. O TJ Tocantins paga mais de 10 mil. Então, cada estado tem uma realidade, as suas próprias normas e a sua própria carreira. Mas, invariavelmente, os TJs são sempre a maior oportunidade de concursos de nível médio para resolver a sua vida. E é claro que para você se organizar, você precisa entender qual que é a previsão do próximo concurso de TJ no seu estado. Nesse momento em que eu estou gravando, temos vários TJs próximos. TJ São Paulo, TJ Pernambuco está aberto nesse exato momento, temos aqui o TJ Rio de Janeiro prestes a abrir, TJ Rio Grande do Sul e sempre temos TJs próximos de acontecer. Só que para facilitar a sua vida, se você estiver vendo esse vídeo aqui no protocolo aprovação de primeira, na sequência você vai ter acesso a um e-book completo com a lista dos melhores e mais próximos concursos na sua região. E também você vai ter acesso a uma ferramenta completa em que com apenas um clique você descobre ali os concursos previstos no seu estado e em todos os estados do Brasil. E esses concursos de TJ, gente, sempre chamam demais. Na lógica do judiciário, os TJs são os órgãos mais importantes da região. Sempre são os tribunais que têm maior volume de processos. São os tribunais que mais têm servidores. Então, eles sempre chamam muitas pessoas. São sempre concursos volumosos. E todos os TJs são parecidos, na verdade. Todos eles têm um núcleo duro de conteúdos para esses cargos de nível médio, principalmente. Nós temos as matérias básicas, que são as mesmas matérias dos concursos anteriores que eu falei, português, matemática, raciocínio lógico matemático e informática. E aí nós temos direito constitucional e direito administrativo, que são matérias cobradas em praticamente todos os concursos do Brasil, até por isso que sempre que você estuda para um TJ, você tem um alinhamento muito legal para os grandes concursos da sua região, os concursos de prefeituras também, concursos menores da sua região, você já está pronto. Só que, claro, analisando a estrutura dos TJs, nós encontramos um padrão que vai além dessas matérias básicas.
de constitucional e administrativo na parte específica. Nós temos ainda civil e processo civil e penal e processo penal. Então, essas são as matérias clássicas de todos os tribunais de justiça do Brasil. Invariavelmente, se você dominar essas matérias, você vai chegar bem em qualquer tribunal de justiça. As matérias básicas e direito constitucional, administrativo, civil, processo civil e penal e processo penal. E invariavelmente, para esses cargos de nível médio, nós temos provas mais simples, provas que focam normalmente no conteúdo do texto puro da lei. Normalmente nos TJs nós temos uma cobrança mais superficial. Então, com isso, o iniciante tem mais facilidade para entrar nesse mundo dos tribunais por esse caminho dos TJs de nível médio, que é a melhor opção para os iniciantes. E normalmente os concursos de TJs são os concursos mais importantes do estado, cara. Pode pesquisar. E normalmente isso daqui tem reflexo até dentro das provas de órgãos menores. Se você pesquisar e comparar, você vai perceber que o Ministério Público do seu estado, que normalmente também tem cargos de nível médio, o edital dele é praticamente uma cópia do edital do TJ. Eles normalmente são concursos irmãos, praticamente irmãos gêmeos, na verdade. E como eles sempre são concursos muito importantes dentro do estado, até os concursos de prefeituras acabam sendo muito parecidos. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, cara, é clássico. Quem está preparado para o TJ São Paulo, normalmente passa no Ministério Público de São Paulo e também passa em um monte de concurso de prefeitura, porque os conteúdos já foram estudados quando você começou a estudar para o concurso do TJ. Então tá vendo aqui como se aplica aquela lógica que eu te mostrei no começo? Quem estuda para concurso grande passa nos concursos pequenos com facilidade. Se você montou o seu planejamento para focar só em um grande concurso, que é uma referência para outros concursos menores, você já está pronto. Em uma reta final, ao ver um novo edital de um concurso menor, você com certeza vai olhar para o conteúdo programático e entender que você já estudou muito conteúdo. E claro, você só precisa fazer alguns ajustes em uma reta final para ficar altamente competitivo nesse concurso menor. Esse daqui é o grande hack, o grande segredo dos concurseiros que são aprovados em vários concursos. E como os concursos de tribunais de justiça são parecidos entre si, você pode ainda montar uma estratégia de não ficar limitado ao seu estado. Você pode montar uma estratégia de fazer no seu estado e talvez em mais 3 estados próximos. Olha isso. Se você pensar que, normalmente, cada concurso acontece a cada 4 anos, você vai ter um concurso de TJ por ano. Lembrando, é claro, que se você passar em um TJ, você será um servidor estadual e, nesse caso, você não consegue pedir transferência para outro TJ. Isso daqui só é possível em tribunais federais. Só que hoje, nos tribunais, nós temos uma realidade que é o home office. Todos os processos são eletrônicos. Então, depois de um tempo, naturalmente, você vai conquistar esse benefício do home office se você quiser. Hoje é algo muito comum dentro dos tribunais e, claro, isso daqui aumenta muito sua qualidade de vida. E se você quiser ir além e transformar esse seu estudo para o TJ em uma estratégia nacional de concursos, olha só que legal isso. Ele vai ser a porta de entrada perfeita para o mundo dos tribunais. E nós temos 92 tribunais no Brasil, você sabia disso? Se contarmos aqui os TJs, tribunais federais, né, que são os TRFs, TRTs, TREs, os tribunais superiores, nós temos 92 tribunais. Se você juntar dos concursos de ministérios públicos, que normalmente são muito parecidos, como eu já te expliquei, aos concursos de tribunais, olha só, você terá 92 tribunais mais um MP por estado e ainda o MPU, que tem provas e vagas no Brasil inteiro. É uma estratégia muito legal, só que aí, é claro, exige que você vá viajar para fazer a prova e nem todo mundo quer fazer isso. Mas você pode fazer uma estratégia de ficar só no seu estado ou uma estratégia também de fazer concursos em estados próximos. Você não é obrigado a fazer provas no Brasil inteiro, é claro, isso aqui é uma decisão sua. E se você falar para mim, Gustavo, legal, gostei da ideia, só que eu só quero fazer os concursos do meu estado, né? Então como que eu posso me planejar para fazer vários concursos? A melhor estratégia, sinceramente, é você no começo se posicionar até nos TJs mesmo do jeito que eu te ensinei. E preste atenção, sem sair do seu estado, sem viajar para fora, você vai ter 7 chances de aprovação, com a mesma base. Sabe por quê? Vamos fazer uma continha. Você está estudando para o TJ, certo? Do seu estado. E aí você está pronto para o Ministério Público, né? É questão de fazer ajustes do seu estado também. No seu estado, inevitavelmente nós teremos um TRT, um TRF, um TRE e também teremos ainda o concurso do STM, que quando tem provas aqui, ele vem com provas de forma nacional em vários estados, e também o MPU, que também é um concurso nacional. São 7 oportunidades
oportunidades na área de tribunais e ministérios públicos sem sair do seu estado. 7 oportunidades a cada 4 anos. Então, esse daqui, na minha visão, é o melhor planejamento para quem não quer sair do estado. E sem falar, é claro, que com essa base que eu te expliquei aqui, para um tribunal de justiça, para esse tipo de concurso, sair um INSS e você não tem nenhum desses concursos de tribunais bem próximos de acontecer, o que você pode fazer? Dar um tiro curto para o INSS e passar. Para a PRF, a mesma coisa. Olha aqui, a base é muito parecida no final das contas. Boa parte do conteúdo você já estudou. É questão de fazer um ajuste. Depois que você estuda e fica pronto para o primeiro concurso, fica muito fácil fazer adaptações para concursos parecidos, quando nós temos um tempo legal entre as provas. E é claro, se tivermos provas em datas muito próximas, aí inevitavelmente você vai ter que escolher uma prioridade. Aí uma coisa importante, os tribunais federais atualmente não têm cargos de nível médio, mas você pode fazer para os cargos mais volumosos, que são os cargos de técnico judiciário da área administrativa, com uma formação de tecnólogo. Qualquer tecnólogo com graduação reconhecida pelo MEC, você consegue fazer esses concursos. Então, é bem tranquilo de você se adaptar. E agora eu quero dar um exemplo para você. Imagine que você seja de São Paulo e você quer se posicionar em concursos a partir de agora. O que eu faria, gente? Eu iria pesquisar qual o concurso dessa área de tribunais e ministérios públicos, que é o concurso mais próximo em São Paulo. Pesquisando isso, e claro, vocês têm as ferramentas do curso completo aqui do protocolo Aprovação de Primeira, você vai verificar que nós temos o próximo concurso para acontecer, que será o TJ São Paulo. Então, nesse momento, eu vou me posicionar, focar totalmente no TJ São Paulo. Vou começar a estudar essas matérias que nós já temos aqui para você, inclusive. Depois da prova do TJ São Paulo, você evoluiu em todas as matérias que são comuns para todos esses concursos. E você vai perceber que o próximo concurso que deve acontecer depois do TJ São Paulo é o Ministério Público de São Paulo, para oficial de promotoria, um concurso de nível médio também muito parecido. Então, você vai fazer pequenos ajustes e continuar estudando para esse concurso. Depois dessa prova, você vai perceber que provavelmente nós teremos TRF, TRE, MPU, TRT15 e TRT2. Em São Paulo nós temos 2 TRTs ainda. Então, olha a sequência de concursos que eu tenho para os próximos anos e todos eles com características parecidas. Então, esse daqui é um planejamento para você não passar em apenas um concurso, mas sim para você ter múltiplas aprovações. Isso daqui é muito legal porque você sabe que o seu próximo concurso não será o último da sua vida, ele é o mais importante do momento, mas não é o mais importante da sua vida. Isso tira um pouco do peso até da responsabilidade dos estudos e normalmente faz com que você vá melhor na prova e também, é claro, você não depende nem de notícias. Porque se algum concurso enroscar, você tem uma sequência bem clara de concursos para acontecer. Deu para você entender essa lógica? Essa daqui, na minha visão, é a melhor estratégia para você conseguir múltiplas aprovações, focando primeiro no concurso mais simples e talvez o que tem o melhor custo-benefício de todos, que é o concurso de Tribunal de Justiça para os cargos de nível médio. E fazendo uma rápida análise subjetiva do mundo dos tribunais depois que você entrar lá dentro, você vai perceber que esse é um cargo que pode ser considerado não apenas como um cargo meio, pode ser sim um cargo fim, aquele cargo que vai resolver a sua vida para sempre. Se você pesquisar muito bem, você pode verificar na transparência do TJ que você mais deseja, o TJ do seu estado. Você vai descobrir que existem muitos servidores de nível médio que ganham mais do que 15 mil reais, mais do que 20 mil reais, porque a carreira é sempre muito recompensadora. Eles sempre vão ter estabilidade, eles oferecem muita qualidade de vida, não é nada incomum, na verdade hoje em dia é o mais comum, o home office. Você aumenta muito a sua qualidade de vida quando você tem a disponibilidade de não ir trabalhar presencialmente todos os dias. Tem muito trabalho a ser feito? Tem. Mas é um trabalho que é recompensador. E uma coisa legal, se você pensa em aproveitar a sua jornada de estudos para o TJ e continuar estudando para outros concursos, é que o seu trabalho vai te dar o domínio de pontos que serão muito importantes para outros concursos. É muito comum que uma pessoa passe em um concurso de Tribunal de Justiça e depois estude para concurso de tribunais federais, como TRTs, TRFs, TREs. E aqui, para analista, sua remuneração já inicia com 16 mil reais. No topo de carreira, você pode ganhar provavelmente uns 25 mil reais. Sem falar, é claro que você pode continuar estudando com essa mesma base e o seu trabalho te ajuda no estudo e passar em concursos de magistratura, concursos de promotor, defensor e até mesmo outras carreiras ainda melhores. Tenho certeza que você deve ter ficado animado com esse plano para você ser aprovado no TJ do seu estado, certo? Só que eu tenho uma estratégia ainda melhor, que na minha visão é o plano supremo de posicionamento para o concurseiro que quer realmente ter várias aprovações. Essa é a melhor estratégia nacional para 2025, 2026 e 2027. O Plano Supremo ele tem como base a área dos tribunais regionais do trabalho e também do Tribunal Superior do Trabalho, TRTs
e TST. Se você não tiver alguma graduação de nível superior em Direito, eu recomendo que você priorize o cargo de técnico judiciário da área administrativa, que é um cargo que exige graduação em qualquer área, inclusive tecnólogo. Então é um cargo bem tranquilo de você preencher os requisitos, é o cargo mais volumoso dos TRTs, sempre chama demais, e ele paga iniciais mais de R$10.000. Então vale muito a pena você se jogar nesse concurso. Se você tiver formação em Direito, aí eu recomendo que você priorize o cargo de analista judiciário da área judiciária, que é o cargo específico para formados em Direito, e aqui você vai ganhar mais ou menos R$16.000 iniciais. Lembrando que essas remunerações que eu falei aqui são iniciais, você inicia ganhando isso pelo menos. No topo da carreira, depois de 13 anos você alcança o topo da carreira e continua no topo para sempre, é claro, você como técnico vai ganhar mais ou menos uns R$17.000 e como analista uns R$25.000. Então é uma carreira muito boa e chama demais, gente. Quando nós falamos dos tribunais federais, para servidores do Judiciário Federal, a área trabalhista é a maior de todas. Eles sempre chamam milhares de pessoas. E por que eu acho que, em termos estratégicos, esse é o melhor posicionamento? São 25 concursos, gente. São 24 TRTs mais o TST. Todos eles muito parecidos. Se você está pronto para um, você está pronto para todos esses concursos. Então aqui são 25 chances de aprovação com um único planejamento. Não existe custo-benefício melhor em termos estratégicos para concursos. Confie no que eu estou falando. É claro que para você fazer essas provas, você precisa viajar. Por exemplo, se você quiser fazer a prova do TRT Mato Grosso, que está previsto para 2026, você terá que viajar para a região, para o estado de Mato Grosso e fazer as provas por lá. Só que quando você passar no concurso, você será um servidor federal. Então, além do benefício do home office, que permite que você more em qualquer região do mundo, inclusive, atualmente é possível fazer isso, você tem a possibilidade de fazer transferência por meio de permuta ou redistribuição. Eu mesmo fiz isso, né? Eu era técnico em São Paulo, passei como analista em Minas Gerais, 2 meses depois estava de volta para São Paulo. Então você tem essa ferramenta da transferência, permuta ou redistribuição. Isso daqui, é claro, te dá uma qualidade de vida maior, porque você pode sempre voltar para a sua região. E agora eu quero colocar na tela para vocês os concursos mais próximos de acontecer. Temos até uma possibilidade de sair em breve o concurso do TST. Só que, de acordo com o vencimento dos próximos concursos de TRTs, os próximos concursos que vão acontecer em breve são esses que você está vendo na tela, com uma marcação vermelhinha. Nós temos previstos para o segundo semestre de 2026 os concursos do TRT Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Piauí. Em 2027 temos uma onda gigantesca de concursos de TRTs. TRT Minas Gerais, Bahia, Pará e Amapá, Paraíba, Rondônia e Acre, Maranhão, Espírito Santo, Goiás e Alagoas. Então são muitos concursos nos próximos 2 anos na prática. E assim, em 2028 teremos mais, sempre temos muitos concursos acontecendo na área trabalhista. E claro, lembrando que você não é obrigado a fazer provas no Brasil inteiro. Você pode montar uma estratégia regional também para fazer no seu estado e em mais 2 estados próximos. Talvez essa daqui seja a escolha de 90% dos concurseiros de TRTs no final das contas. E é claro, como eu já expliquei anteriormente, a base dos tribunais regionais do trabalho, desses concursos trabalhistas, ela é muito parecida no final das contas com os concursos de TJs também. Você terá que estudar as matérias básicas, constitucional, administrativo, civil e processo civil muitas vezes, e direito do trabalho e processo do trabalho. Então, com essa base, se você tiver ali um intervalo de concursos de TRTs, você consegue dar um tiro curto e chegar muito bem em um TJ, por exemplo. É algo que é possível de acontecer e aconteceu comigo, inclusive, né? Eu fui aprovado em concurso de Ministério Público, Tribunal de Justiça, fui aprovado nos concursos de TRTs, até concurso da BIM. Quando você tem uma base legal, uma estrutura legal de estudo para um grande concurso, você vai perceber que sempre dá para dar um tiro curto e chegar altamente competitivo em vários outros concursos. E eu reforço para você. Se você tiver disponibilidade, faça provas de TRTs no Brasil inteiro, porque hoje nós temos a possibilidade de permuta e redistribuição e também o home office, que te dá uma vantagem muito grande. Eu tenho vários amigos que trabalharam comigo lá em Minas Gerais, quando eu passei como analista, que moram hoje no Nordeste. Então isso daqui é uma realidade e aumenta muito a sua qualidade de vida. Então acho que faz muito sentido você tentar aproveitar essas oportunidades, porque lembrando, se você está pronto para um TRT, você está pronto para todos. E fazendo uma análise subjetiva da sua vida depois que você entrar no tribunal, eu até por experiência própria, né? Fiquei 10 anos nos TRTs, eu posso te dizer que vai ser uma ótima opção. Você vai ter uma qualidade de vida muito legal, uma remuneração muito boa. Não é nada incomum você encontrar técnicos ganhando na prática aqui R$20.000, analistas ganhando mais do que R$30.000 por mês e com uma qualidade de vida muito boa. E claro, o trabalho no tribunal vai te ajudar a dominar conteúdos importantíssimos até para outros concursos. Se você quiser seguir uma carreira
para magistratura, para concursos de procuradoria, você vai ter uma base muito legal e o seu trabalho te ajuda no estudo. Essa experiência prática que você vai ter, inclusive, atuando lá dentro do tribunal, vai te ajudar a passar em concursos ainda melhores. Então essas são as melhores opções para você, concurseiro iniciante, focar desde o começo dos seus estudos. Não tenha medo de estudar para concursos grandes. Você tem que aproveitar essas oportunidades, na verdade, e entender que esse estudo vai te dar a base para muitos concursos pequenos, para grandes oportunidades que vão cair no seu colo na prática. E caso você esteja vendo esse vídeo no protocolo aprovação de primeira, eu quero demais que você continue na sequência. Depois de terminar esse vídeo, vá para o e-book completo e entenda os fundamentos. Você vai ter uma outra visão sobre esse plano, sobre essa visão estratégica dos concursos e tenho certeza que vai te ajudar ainda mais a escolher o próximo concurso e a linha de concursos que você vai seguir. Depois, ouça o audiobook também que eu criei para vocês. Eu tenho certeza que também ali você tirará algumas dúvidas importantes. E claro, use também a ferramenta que está disponível nesse módulo em que você consegue ver os melhores concursos para o seu estado. E nessa ferramenta você está no controle, você consegue colocar os cargos de nível médio, superior, você consegue colocar a faixa salarial, escolher os estados que você quer pesquisar dos concursos próximos, então você está sempre no controle. E tudo isso já está disponível para você na sequência aqui mesmo no aplicativo da Aprovação Ágil. E com isso você saberá qual o melhor concurso para você e conseguirá montar o seu plano completo. E em seguida, após escolher esse seu próximo concurso, mergulhe na nossa mentoria automatizada com inteligência artificial. É muito simples de usar e ela vai criar o seu cronograma personalizado e vai te acompanhar nos estudos. E na sequência, de preferência, ainda hoje, comece a fazer o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias que faz parte do protocolo aprovação de primeira. A cada 24 horas você vai ter um dia do desafio liberado e eu vou pegar você pela mão e mostrar como que você vai dominar cada uma das matérias que você vai enfrentar nesses concursos. E ainda você poderá acessar a qualquer momento as questões de ouro que já estão disponíveis para você. São 200 questões, todas elas analisadas, algumas em vídeo pelos professores, outras em um documento escrito para você entender exatamente como que você precisa estudar pelas questões para ter resultados ainda mais rápidos nesses próximos concursos que você vai enfrentar. Todas essas ferramentas estão disponíveis aqui dentro desse curso do aplicativo da Aprovação Ágil. É só seguir na ordem e se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui mesmo e falar com a minha equipe e eu estou aqui para te ajudar em todos os momentos em que você precisar. Um abraço e a gente se vê nos próximos módulos.